Eu estou muito feliz porque quarta-feira passada, gravando a aula, eu estava me preparando para no dia seguinte ser operado. E agora estou voltando a ministrar essa aula, já recuperando a minha saúde. Então, sou muito grato a Deus pela misericórdia e pela bênção dele. Não sei tudo que foi feito, mas sei que foi feito. E espero que possa produzir os efeitos que vá dando uma saúde melhor. Mas agradeço a você que esteve orando por mim e que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, derramando as mais ricas bênçãos. Também estamos felizes porque você sabe que eu sou apaixonado por ministrar a palavra de Deus e principalmente nesse modo de ser a escola bíblica dominical, né? Eu, desde a minha infância, eu sou aluno da escola bíblica dominical. Quer dizer, o meu berçário foi na escola dominical e daí eu vim desenvolvendo e hoje estou na classe dos adultos, né? Com 64 anos, ora lecionando e ora sendo aluno, aprendendo e participando com alegria. Uma das coisas que eu tive o privilégio de estar com meu pai, e ele agora tem 97 anos, e ele vai com a mesma alegria e com o mesmo entusiasmo para a escola bíblica dominical. E muitas vezes a gente fica perguntando: o que o senhor tem para aprender? Ele, a aula de hoje. A aula de hoje eu vou aprender muito. Essa é uma verdade. A letra é morta, mas o espírito dá vida. E hoje, a nossa lição nos desafia a algo extraordinário. Passos firmes na direção correta. O nosso textuário está em Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10. E diz assim: por isso lhe digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. São garantias, não de mim, nem do pastor Cristiano, nem da Igreja Batista, nem de qualquer outra igreja. São garantias do próprio Deus. E esta é a grande bênção que nós temos de poder receber como filhos de Deus esta garantia. Então eu espero que verdadeiramente você possa ser tremendamente abençoado nesse estudo de hoje. O objetivo geral é que possamos compreender a importância de manter-se conectado com Deus por meio da oração. Essa semana eu gravei semana passada eu gravei. Foi semana. Não, foi essa semana. Semana passada. Semana passada eu gravei um minuto de uma chamada para uma vigília de oração da Igreja Batista em Itapema, onde o pastor Genivaldo é o pastor, falando exatamente sobre a oração. E quando eu estava falando e gravando isso, eu disse: se os crentes, se os filhos de Deus soubessem que a maior arma e a mais poderosa da face da terra está na mão de cada filho de Deus, eles não iriam parar de orar. Pastor, o senhor agora exagerou. É? Ok. Josué orou e o giro da terra parou. Você conhece alguma força da natureza que tem a possibilidade de fazer o giro da terra parar?
o profeta vai e diz ao rei, e o rei pede que volte o giro da terra, e Deus faz o giro da terra voltar. Você conhece alguma força que consegue fazer a terra girar ao contrário, 15 graus? Eu não conheço. Você conhece o poder da oração que cura, que liberta, que restaura? Esta é a maior arma e está nas suas mãos. É isso que nós vamos trabalhar na lição de hoje, né? E nós vamos, como objetivo específico, buscar o crescimento na sua vida de oração. Mas também vamos lhe desafiar a você viver o que você fala, o que você prega. Ah, então o que eu não vivo eu não posso pregar? Não, deve. Porque senão a palavra de Deus vai ter talvez 1 ou 2 versículos só. Se eu for a censura, eu estava falando com o Emilce sobre a lição de hoje, e disse, essa lição está pegando muito no meu pé. E é uma verdade. A Bíblia sempre pega no nosso pé porque ela quer nos corrigir. Ela quer nos alinhar na vontade de Deus. E eu espero que verdadeiramente você entenda isto para a sua vida. Então eu gostaria da sua participação agora. Vamos lá? Como está a sua vida de oração? Não é só essa pergunta, aguenta aí, eu não parei de falar ainda não. Você sabe lidar com a espera e com a resposta não? Então, abra o seu microfone e fale. Eu tenho tido algumas experiências interessantes com Deus, por conta do ministério, né? Então, a gente se envolve muito, com a questão da oração em relação aos desafios do ministério, em relação aos nossos desejos, para o meu desejo para a igreja a qual eu pastoreio, e aí eu vou colocando diante de Deus, essas orações. E é muito interessante que eu tenho aprendido a esperar, porque Deus me surpreende, com respostas de oração de 7 anos atrás. Então, há alguns meses atrás, eu tive uma resposta de oração do início do ministério na Igreja Batista de Vila Matilde. Ah, também, eu me lembro também de 2019, de uma resposta de oração que eu tive, de uma oração que eu fiz em 2016. E a resposta veio só em 2019. Então, Deus está me ensinando a ser paciente nesse tempo de oração, nessa vida de oração, e entender que a vontade dele é feita no tempo dele. E por mais que o desejo que eu tenha seja, quem sabe, julgado como um desejo nobre ou algo do tipo, Deus vai mostrando que é pelo desejo dele, é pela vontade dele, né? Então tem sido um tempo muito bom e de muito aprendizado na vida de oração. Irmã Elizabeth, pode abrir o microfone e falar. Então, eu tenho aprendido muito a esperar. Antes eu orava, eu falava assim, Deus não me deu, é sinal que não é para mim, tipo assim. Mas hoje em dia eu aprendi tanto a esperar, que eu acordo já falando, meu Deus, minha vida está nas tuas mãos, e todos os meus desejos estão nas tuas mãos. Hoje mesmo eu falei para uma amiga minha, eu falei, eu aprendi tanto a esperar no Senhor, você continua em oração, falei para ela, que Deus vai te dar na hora certa, e se for merecido, se não for, você não vai ter. Então, eu falo assim, que hoje, pastor, eu deposito todos os dias minha vida na mão do Senhor, e estou sabendo muito esperar, porque eu até falei para ela assim, que minha mãe falava assim, pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Então, o pouco Deus me dá, se for com todo amor dele, amém. Se não for, eu não quero esse muito aí. Então, estou aprendendo muito, 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 assim,
em orar, e o pastor Cristiano está me ensinando aí mais uma coisa, que eu nunca parei para pensar as bênçãos que Deus já me deu nos pedidos anteriores, que às vezes a gente faz anos atrás e depois a gente alcança e nem, às vezes nem percebe, né? O tanto que você vinha pedindo. Mas aí mais um aprendizado para mim ter essa paciência de esperar anos aí. Tudo está na vontade do Pai, né? Isso aí, irmã Beth. Muito bem. Nós estamos vendo aí que foi dito sobre o esperar. Mas, Emilce, fala sobre o não. Pastor Salovey deixou a parte mais difícil para mim, irmãos. O não de Deus é difícil de ser aceito, porque quando nós fazemos as nossas orações, na maioria das vezes a gente diz que a sua vontade seja feita e pensamos que a vontade de Deus é perfeita e agradável, conforme o texto bíblico diz. Porém, quando ele nos diz não, é difícil de aceitar. A gente só entende o não quando passa a situação pela qual nós oramos e quando a gente vê que o não era o que precisava ser dito. Mas não é fácil. O não de Deus é difícil. É uma verdade. E o Filho de Deus sempre estará de frente com vários nãos. Porque Deus corrige a nós porque Ele nos ama. Vai até dizer a palavra de Deus, se você está sem disciplina, é porque você é bastardo, não filho. Então, Deus está trabalhando comigo, com você, nesta situação da gente compreender a oração. Mas é interessante que Lucas, no capítulo 11, vai começar a nos dizer, e eu vou pedir aí que o pastor Cristiano leia para mim, os versículos de 1 a 3. Vamos lá? Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele disse-lhes: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Acho que eu li até o 4, né? Não tem problema. Muito bem. Ele começa a ensinar como João ensinou os seus discípulos. E como talvez hoje nós vamos aprender algumas coisas na oração. E ele começa a dizer: quando vocês orarem, diga Pai. Não papi, paizinho, o cara lá de cima. Pai. Eu quero ser diferente, eu quero mostrar a minha intimidade. Pai. Só Pai. Você tentou mandar algum e-mail digitando errado o e-mail do cara, da pessoa, e chega esse e-mail para ele? Aí ele vai dar uma volta, ele vai até a Bolívia, depois passa pela a Itália, depois passa pela França e acaba chegando nele. Não, nunca vai chegar. Provavelmente chegue rapidamente, esse e-mail não existe. E você fala: fiz alguma coisa errada. Ou você tem o desprazer de mandar,
uma mensagem para uma outra pessoa se tiver e-mails parecidos. Então, é muito importante você saber. O meu é Salovi JR. O do meu pai é Salovi Bernardo. Se você falar, não, o Salovi Bernardo Júnior, eu vou colocar Salovi Bernardo e vai chegar o e-mail para ele. Não, vai chegar para o meu pai. Não para mim. Mas eu queria mandar para você. Então, mande Salovi JR. Então, é muito importante você ter em mente que Deus começa a ensinar o seguinte: quer falar com Deus? Pai. Ó meu Deus, ó Senhor. Você está dirigindo ao Pai. Mas a próxima coisa que ele exige, santificado o teu nome. Eu tenho que entender que Deus é santo. E ele determina, sede santo, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Então, eu tenho que estar em atitude de dizer, Senhor, eu estou em pecado, mas eu vou começar essa oração para suplicar o perdão do meu pecado. E Deus vai te ouvir, porque Deus escuta o pecador. E Deus te escuta. E Deus também já sabe que você vai pedir perdão na oração que você vai fazer. Mas eu nem pedi ainda, mas Deus já sabe. E é isso que é importante a gente saber. Deus tem ciência disso. E ele vai lhe perdoar. E ele vai lhe reconciliar. E ele então continua a dizer: venha o teu reino. O que significa essa oração quando a gente fala venha o teu reino? Nós temos que entender que nós gostamos muito de cantar Maranata. E Maranata significa o quê? Vem, Senhor Jesus. Mas eu não posso dizer vem, Senhor Jesus, e cruzar os meus braços. Eu tenho que ser atalaia, arauto, embaixador e proclamador das boas novas. Aí eu posso dizer, vem, Senhor Jesus. Abrevia o teu tempo, abrevia a tua volta. E Deus tem abreviado a sua volta. Verdade, pastor? Verdade. E sabe o que vai acontecer? Ele vai pegar muito filho de Deus de calça curta. Então quem usa bermuda vai estar ruim? Não estou dizendo calça física. Eu estou dizendo em atitudes que não glorificam a Deus. Nós vamos tratar isso na lição de hoje. Então é muito importante que você tenha em mente que Jesus vai agora nos dar alguma direção. E isso está nos versículos de 9 até o versículo 13. Por favor, leiam para mim. Lucas 11, de 9 a 13. Por favor. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ele começa a trabalhar conosco sobre algo que é muito importante. A convicção
de pedir, não é de determinar. Algumas pessoas confundem a convicção de pedir com o posicionamento de determinar. Ele sempre é o Senhor e você sempre é o servo. Então você não pode determinar para Deus de maneira nenhuma. Então, você precisa ter na convicção de que Deus não faz acepção de pessoas. Existe algo que é vendido, principalmente nas livrarias evangélicas, que são caixas de promessas. Não tire lá como um versículo da sorte todo dia. Mas serve para você fazer estudos. Tira um versículo e fala assim: o que é que eu vou aprender hoje sobre essa promessa de Deus? Leia o texto que antecede e veja por que aquele personagem bíblico recebeu esta bênção. E aí você vai se colocar na mesma situação e você vai pedir. Quando você pedir, a resposta de Deus é esta: peçam e lhe será dado. Porque você já atingiu aquilo que Deus determina para que a bênção também chegue até você. E aí ele faz algumas analogias sobre nossas ações para com os nossos filhos, tendo uma natureza má. Porque eu, como pai, tenho uma natureza má. A Emilce, como mãe, tem uma natureza má. A Beth, como a mulher, tem uma natureza má. A Cíntia tem uma natureza má. Todos nós temos essa natureza. E ele diz: se vocês, sendo maus, vocês sabem que se ele lhe pedir pão, ou se ele lhe pedir um peixe, você vai dar o peixe. E se ele pedir um ovo, você vai dar um ovo. Você nem vai dar uma cobra e nem vai dar um escorpião. Então, se você consegue atender o pedido do seu filho, muito mais o nosso Pai Celestial, que já nos tem dado o Espírito Santo em nossas vidas. Hoje, ele faz parte do nosso viver. Ele nos sela com o selo da salvação. Por isso que eu tenho declarado uma vez salvo, salvo para sempre. Quem dá a garantia é Deus, não sou eu. Quem dá a garantia não é a igreja, é Deus. Quem coloca o selo é o Espírito Santo. Quem habita em nós é o Espírito Santo. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem nos guia toda a verdade bíblica é o Espírito Santo. Quem nos dá os dons é o Espírito Santo. Quem nos dá a bênção de trabalhar na obra do Senhor, nos capacitando, é o Espírito Santo. Quem coloca o fruto ou os frutos em nossa vida é o Espírito Santo. E só precisamos desenvolver esses frutos para que possamos glorificar o nosso Deus a cada instante. Então, eu peço a você que, como o Senhor ensinou os seus discípulos, também você seja um aluno que está aprendendo agora sobre a oração. Mas ele diz no versículo 4, perdoa como nós temos perdoado. É muito importante saber que o perdão de Deus, ele é condicional à nossa ação também de perdoar os outros. Por quê? Somos ofendidos o tempo todo. Mas é interessante. Não somos só nós. Está passando agora, num seriado, Jesus. E como ele foi insultado, como ele foi ofendido.
E ele, em nenhum momento, chegou, Senhor, consuma essa pessoa com o fogo do céu. Pelo contrário, quando os discípulos foram rejeitados, ele disse, Senhor, eu posso pedir que desça fogo do céu e consume aquela vila? De maneira nenhuma. Mas se eles não te receberem, sacuda o pó dos seus pés. Porque eles recusaram de ouvir a palavra de Deus. É problema deles. Então é muito importante saber que esta oração que o Senhor está nos ensinando, ele está nos ensinando a primeira coisa que tem que existir em nossas vidas é o amor de Deus. E é interessante que o amor de Deus é descrito. Isso é muito usado no casamento. E aí a gente fala, realmente se torna uma só carne. E é verdade. Mas ele também está dizendo a família de Deus. E ele diz no capítulo 13 de 1 Coríntios, começando no versículo, diz que quem ama não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. É isso que você precisa entender, que esse amor é o amor ágape, que Deus tem colocado no relacionamento conjugal, mas também tem colocado no relacionamento entre pessoas. Por isso que Deus me colocou para ser suporte na vida de vocês. Certa vez, estava dando um aconselhamento para casais, num grupo de casais. E aí eu fiz uma pergunta assim, sem pensar muito. E disse para um casal, se vocês fossem assaltados e o bandido fosse dar um tiro na sua esposa, você entraria na frente? Ele me respondeu, é lógico que não. Alguém tem que ficar vivo para cuidar do filho. Só que você disse no casamento que você iria protegê-lo. Mas eu não estou certo? Não, você não está certo. Se você dissesse para ela, eu não vou te proteger, pode ter certeza que ela não teria se casado com você. Nós temos que entender algumas coisas, que amar é colocar este amor primeiramente a Deus, depois em sua vida e depois na vida das pessoas. Certa vez perguntei para uma moça, você se ama? Não, não gosto de mim. Não gosto do meu cabelo, não gosto do meu corpo, não gosto da minha voz, não gosto do que eu me tornei. E eu perguntei para ela, você me ama? Eu te amo. Eu falei, peraí, mas se você me ama como você se ama, eu estou lascado. Porque você acabou de dizer que não se ama. Então tem que aprender a me amar para depois amar as pessoas. É impossível você amar as pessoas sem você se amar. E o que você gostaria de fazer no seu cabelo? Aí ela disse, eu gostaria de cortar. Quem te impede de cortar? Ninguém. Então vai e corte. Eu não gosto do meu corpo. Por quê? Estou gorda, flácida. Por que não entra numa academia e malha? Você vai ter mais saúde e vai chegar a ter aquilo que você espera no seu corpo. As coisas que você está dizendo
é porque você não tomou uma ação direta para isso. Passada uns 8 meses, eu encontrei essa moça. E aí ela estava completamente diferente. Eu disse: você se ama? Agora eu me amo. E o que mudou? O senhor viu a transformação. Qual? Qual? E aí ela disse: cabelo, meu corpo. Eu falei: mas isso é exterior. Você sabia que você vai envelhecer? E que os cabelos podem cair? E que a pele vai voltar a ficar flácida? E você vai deixar de se amar? Eu espero que você comece a se amar pelo que você é. Porque isso nunca muda. O que você é você. Então aprenda isto. E aí Deus vai trabalhar na sua vida. Por isso, eu gostaria que você tivesse na sua mente e no seu coração isso que Deus está nos ensinando. O outro aspecto que nós precisamos entender é que nós somos a luz do mundo. E é uma coisa muito complicada a gente ser a luz do mundo sem entendermos que essa luz tem que estar brilhando. Eu não posso ser uma luz que vai estar o tempo todo piscando e alterando o jeito de ser. Eu não posso ser essa pessoa que fica mudando o tempo todo, se adotando as cores, aquilo que eu posso querer ser, mas eu tenho que aprender a trabalhar na minha vida de tal maneira que eu não fique nem piscando do jeito que ela está agora, em determinado momento, aleatoriamente, mas eu preciso que realmente essa luz possa fazer aquilo que Deus espera. E aquilo que Deus espera é que possamos apresentar a Cristo na nossa vida o tempo todo. E se nós fizermos isto, então os ensinamentos de Cristo serão vividos a cada instante. E ser a luz do mundo, ele já diz bem claro: eu não posso colocar essa luz escondida. Eu tenho que fazer com que ela possa produzir o seu efeito e possa, assim, fazer com que Cristo possa ser anunciado. Vamos ver o texto de Lucas, começando no versículo 33, e nós vamos olhar esse texto de Lucas, do capítulo 11, 33, até o versículo 36. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu corpo, está em seu interior, não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando uma candeia brilha sobre você. Muito bem. Ele começa a trabalhar conosco. Ninguém pode acender uma candeia e colocar aonde ela fique escondida. Você não pode esconder uma cidade que fica em cima da montanha.
Porque qualquer luz vai denunciar. Na Segunda Guerra, muitos soldados fumantes morreram porque acenderam o cigarro. A hora que ele dava a tragada do seu cigarro, se tornava o alvo perfeito. E a pessoa que era um atirador de precisão dava o tiro e acertava bem no rosto do soldado que estava com o cigarro na boca. Então é muito importante você ter em mente que não importa qual a intensidade do seu brilhar, seja luz. E se você se tornar essa luz, vai brilhar. E aí ele começa a dizer algo que é muito importante. Ele diz: os seus olhos são a luz do seu corpo. O que os seus olhos veem? Dona Emilce, abre aí e canta aquela primeira parte do olhinho. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. O Salvador no céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Quem sabe faz, né? Se fosse eu cantar essa musiquinha, você falou, perdeu uma grande chance de ficar calado, né? Mas ele diz, os olhos são a candeia do corpo. E o Cristiano ficou tentando lembrar qual é o cântico que ele está falando do olhinho. Eu sabia que a Emília ia matar a charada de pronto, né? Ela ensinou esse cântico muitas vezes para as crianças durante os 38 anos de ministério. Então é muito importante você ter em mente isto. Cuidado o que você está vendo. Cuidado o que você está cobiçando. Cuidado o que você está desejando. Porque tudo isso vai trazer situações para a sua vida. E aí ele diz no final, logo, se todo o corpo estiver cheio de luz, se todo o corpo estiver cheio de luz, você está bem. Mas ele diz, se todo o corpo teu estiver cheio de luz, e aí pega no meu pé, entendeu? E nenhuma parte dele estiver em trevas. Ah, pastor, meus olhos estão bem. Eu procuro selecionar muito o que eu vejo. Entendeu? Mas se você, no cântico, esquece da outra parte, então vamos na segunda e na terceira parte do cântico. É nessa hora que você canta, Emilce. Cuidado. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador no céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Muito bem. E aí depois, na quarta parte, ele vai dizer, cuidado, olho, mão, boca e pé. Cuidado, porque o Salvador do céu está olhando para você. E se parte do teu corpo estiver em trevas, o seu corpo está em trevas. É interessante que alguns políticos
escondem o que eles fazem, e alguns são pegos vergonhosamente em aeroportos numa revista. E aí se descobre que ele escondeu dinheiro em várias partes do corpo, escondeu dinheiro na mala, escondeu dinheiro nas meias, tentando não declarar um dinheiro ilícito. Um dinheiro que deveria ser lícito, mas como ele está carregando é ilícito. Então é muito importante a gente ter em mente que Deus está trabalhando conosco e está dizendo: cuidado com o seu testemunho, cuidado como você faz. Então, que você realmente viva de uma maneira que o nome de Deus possa ser edificado. Ainda sobre testemunho, veja as consequências das pessoas valorizarem o que é efêmero, é só para jogar confete, e não fazer o que deveria ser feito. Veja os versículos de 47 a 51. Lucas 11, de 47 a 51. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês lhes edificaram os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns, e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Veja como esse assunto é tratado de uma forma séria. O seu testemunho pesará contra você. O sangue desta pessoa será requerida de suas mãos. Por isso eu quero fazer uma pergunta a vocês. Abra o seu microfone para poder participar. O que você acha? O que fica gravado na mente da criança? A palavra ou a atitude que você toma? Com certeza a atitude. Ontem eu estava conversando, a Joyce e eu estávamos conversando sobre a questão da disciplina na vida da criança, e até a gente falando sobre o nosso comportamento quando a gente vai disciplinar a criança, ao corrigi-la, no momento que nós estamos com raiva. Então, estou ali estressado por conta de uma situação de trabalho, chego em casa, uma das meninas aprontou, e eu vou lá e dou-lhe a correção. Mas pode ser que se eu não estivesse com raiva, eu teria tratado aquela situação de uma maneira diferente. Ou até o que eu comentei com ela. Pode ser que eu nem tenha corrigido ela ou tenha dito que aquilo estava errado, porque eu estava num outro momento. E aí a criança vê uma incoerência, ela fala, ué, mas quando eu fiz isso da outra vez, ele não falou nada. E agora que eu fiz a mesma coisa, eu sou punida de maneira mais severa. Então, a criança ela está atenta até nesses aspectos. E aí fica, para ela, fica mesmo, eu não entendi. Fiz certo, fiz errado. A primeira vez não tive problema nenhum, a segunda vez eu tive. Então, é um desafio grande, porque realmente a criança ela repara em tudo que a gente faz.
né? E pouco no que a gente fala, mas muito no que a gente faz. Irmã Beth? Eu também acho que as nossas atitudes. Eu sempre falei que nossos filhos, principalmente, eles se espelham na gente. Às vezes você fala assim, já vi um ditado, eu faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Tipo assim, mais ou menos, né? Mas eu acho que eles se espelham muito na gente. Depois, quando você vai falar não, eles falam, não é. Mas por que você pode e eu não posso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas atitudes, principalmente diante das crianças, que hoje em dia eles nascem aí sabendo uma sabedoria muito grande. Então, eu acho que a gente tem que ter essa prudência aí muito grande também. Deixa eu só falar um ponto para a irmã Beth, que é importante a gente desmistificar. Os nossos filhos não são sábios. Eles têm muita informação na cabeça. E a grande maioria nem sabe como usar a informação. Então, a sabedoria só vem de Deus. E a sabedoria de um filho é ser submisso a Deus e submisso aos pais. E isso a gente está vendo cada vez menos, né? Pois não, irmã Beth? Portanto, pastor, que eu vejo meu netinho com o celular na mão, aí eu falo pro meu filho, tira esse celular do menino, deixa ele brincar, porque antigamente vocês não tinham celular, vocês se divertiam, brincavam, hoje a criança tem que ter um celular. Ele fala, mãe, eles já nascem querendo celular. Eu falei, mas isso é culpa dos pais, porque eu nunca fiz isso com vocês. E quando veio o computador, apareceu o computador, que o Denis queria muito um computador, e eu batalhei para dar um computador para ele, eu ficava ali em cima, cuidando, né, da educação dele, para que ele não entrasse e fosse ver outras coisas e tal. E hoje em dia, não. Os pais, a maioria, dá um celular, tipo, um cala-boca. Então, às vezes toma na mão, mas o senhor tem, eu não, por que eu não tenho? Então, eu falo assim que tem essas prudências também, né? Muito grande. E o pastor tem razão. As crianças são sábias, né? Quem é sábio é Deus, e eles aprendem tudo aí que a gente tá se espelhando em nós mesmos, né? É verdade. Muito bem. A próxima parte da nossa lição, que está trabalhando sobre passos firmes na direção correta, vai trabalhar sobre vigilância redobrada. Deve ser o nosso lema. E em Lucas, no capítulo 12, versículos de 8 a 10, vamos ver o que ele está nos ensinando aqui. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Lembre-se que nós temos no nosso ensinamento algumas coisas que nós precisamos ter em mente. O Senhor está nos ensinando aqui, sendo de uma forma clara. Se você confessar que você é filho de Deus, Deus vai confessar que você é meu filho. Cristo vai confessar que você é filho de Deus. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. E ele está dizendo tudo vai ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Que tipo de pecado é esta? Que é esse que está acontecendo? São os doutores da lei que tinham entendimento da palavra de Deus, dos ensinamentos bíblicos, dizendo que Cristo expulsava os demônios em nome de Beuzebu. Isso é atribuir a obra de Deus a Satanás. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas falas. A gente pode discordar gênero, número e grau de uma igreja, disso ou daquilo que eles estão fazendo,
Mas nós não podemos atribuir esta igreja a Satanás, a menos que ela diga assim, a nossa igreja é satânica. Aí é de Satanás, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas, com relação a isso, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa fala, com aquilo que nós estamos colocando o tempo todo para as pessoas. E é muito importante que isso fique na nossa mente e no nosso coração. Porque se nós tivermos isto em mente, nós não vamos ficar atribuindo a obra de Deus a Satanás. E a segunda situação, que é pecar contra o Espírito Santo, é você não aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Essas são as duas únicas situações que é pecar contra o Espírito Santo. Você não reconhecer que Jesus Cristo é Filho de Deus e recebê-lo como Salvador de sua vida. Não haverá perdão para você. E é isso que é muito importante nós termos em mente. Mas ele vai trabalhar agora nos versículos de 15 a 21, pastor Cristiano, leia para mim esses versículos, e ele vai dar um alerta sobre a nossa postura no cotidiano. Vamos ver esse alerta que precisamos ter na nossa mente e no nosso coração. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda as riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Cuidado com todo tipo de ganância. Cuidado. A ganância sempre vai te levar para o caminho errado. E ele trabalha, então, com essa parábola, dizendo: o homem rico ficou muito mais rico na sua plantação. E não tendo o que fazer, ele resolveu construir celeiros maiores e estocar mais ainda. O que eu quero te dizer, com muita sinceridade no meu coração, você aqui na Terra é mordomo e não dono. Um dia você vai prestar conta de tudo diante de Deus. Então, cuidado como você usa aquilo que você é o administrador. E se você tiver isto na sua mente e no seu coração, você vai perguntar para o dono o que é para fazer com as coisas que estão nas suas mãos. Porque a Bíblia diz: quanto mais Deus te dá, mais ele vai requerer. Então é muito importante que você tenha em mente que isto está diante de você. E ele só pensou em si. E ele diz: agora come, bebe e alegra-te. Mas na outra versão diz: louco, Deus te pedirá a tua vida. E tudo que você tem, para quem vai ser? Então, tome cuidado com esta situação. Tome cuidado com isto que está acontecendo no seu viver. Mas isto vai acontecer na vida de várias pessoas que são ricas para consigo mesmo, mas não para com Deus.
Lembre-se, você é responsável pela administração daquilo que Deus coloca nas suas mãos. Mas ainda, o último ensinamento está em Lucas, no capítulo 12, versículos de 54 a 59. Lucas 12, de 54 a 59. Abra o microfone e leia, por favor. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem: vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Porque vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial da justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhes digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Pare e pense um pouquinho. Você já teve desavença? Levanta a sua mão se você já teve desavença. Você gostou do resultado da desavença? Nem eu. Nem eu gostei. Se você soubesse do resultado antes, você teria entrado nessa desavença? Há pessoas que têm um ditado popular que diz o seguinte: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois eu dou uma boiada para não sair dessa briga. Eu uso esse ditado de uma outra forma. Eu dou um boi, dou uma boiada, porque eu não quero estar nessa briga. Não vale a pena brigar. Você leva uma fechada no trânsito e você mete a buzina no cara da frente e o xinga. Ele emparelha o carro com você, abre a janela, pega uma arma e dá um tiro em você. Se por acaso a bala, o projétil, não te acertar, você vai falar assim: Deus me livrou. Mas o texto bíblico entra para nós e diz algumas coisas que é muito importante. Ele diz para nós o seguinte: quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário ao magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz e o juiz entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Muitas das discussões estão chegando com esse final. Por isso, queridos, tome cuidado, porque a ordem de Deus está registrado no Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que você viva em união. Viver em união não é fácil, mas essa é uma ordem de Deus para nós. Eu espero que esta lição de passos firmes na direção correta seja a decisão que você vai tomar na sua vida. Essa lição trabalhou bastante comigo.
E eu me vejo em muitas situações não dando passos na direção correta. Eu espero que você se encontre na mesma situação, porque senão você está cego. Cego para as suas ações, cego para as suas atitudes, cego para os seus pensamentos, cego para o seu falar, cego para o seu andar. Eu não quero continuar cego. Por isso, a minha oração hoje é: Senhor, dá-me tua visão. Dá-me a compreensão da tua palavra. Dá-me o entendimento dos teus ensinos. Que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra no meu viver. E que assim eu possa honrar e glorificar o teu nome como teu filho, porque tens me colocado para refletir não a minha luz, mas a tua luz no mundo. E que eu possa ser um reflexo da tua presença, vivendo os teus ensinamentos e seguindo os teus passos. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Lembre-se de compartilhar e dar o like na nossa lição, tá bom? No nosso canal. Obrigado, pastor, pela aula de hoje. Lembrando, querido, agora pela manhã, às 10h30, a gente tem a nossa celebração da manhã, que é muito especial, porque é a abertura da nossa campanha de missões estaduais, e aí estaremos conhecendo já um projeto diferente que está sendo feito no estado de São Paulo. Então, convido você que está nos acompanhando aí online, a aguardar um pouquinho, daqui a alguns minutinhos já começa o culto ao vivo, mas se você estiver aqui na Zona Leste, dá tempo ainda de você correr para cá e cultuar com a gente, celebrar com a gente, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço a todos que estão nos acompanhando aí. Muito obrigada pela lição, pastor Salovi, obrigada, gente. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tchau, tchau. Obrigada, pastor, pela lição. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Emilce, Cíntia, pastor Cristiano. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, pastor.